Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus. Eu vou falar um pouco sobre um vídeo que eu vi na internet, onde o Whindersson Nunes, ele ali se declara homossexual. E eles estavam ali falando, usando a Bíblia ali fora de contexto, e uma das citações clássicas que as pessoas usam é que Cristo diz que a gente não deve julgar a ninguém, e também usa a passagem da mulher adúltera. Muitas pessoas usam essa passagem onde Cristo fala assim, eu também não te condeno. Ali no caso, as pessoas confundem essa passagem, porque o eu também não te condeno não está dizendo que Jesus não viu nada de errado ali. Não está dizendo isso, não está eximindo a mulher do pecado. Quando Cristo fala, eu não te condeno lá, é totalmente fora do pensamento de muitas pessoas, né? Muitas pessoas querem colocar o seu pensamento ali naquela passagem. Mas a gente vai ver aqui o que é que diz João, capítulo 8, versículo 10, do 10 e 11, certo? Então diz assim, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Bem, quando a gente vai ler essa passagem, eu até fiz um vídeo, vou ainda postar esse vídeo no canal falando sobre a mulher adúltera. Aqui, esses homens, eles queriam que Jesus condenasse a mulher, eles não queriam que Jesus passasse a mulher por um julgamento, eles queriam que Jesus já mandasse ela direto para o apedrejamento, que era a sentença para o caso de adultério, no caso que, com certeza, um caso de adultério que não havia ali, no caso, a pessoa não mudava o seu comportamento, né? Então, eles queriam que Jesus desse a sentença de apedrejamento para aquela mulher. Então, Cristo não tinha, humanamente falando, Cristo não podia fazer aquele papel. Aquele papel era dos sacerdotes. Os sacerdotes era que era a espécie de juiz, então eles que tinham que julgar o caso da mulher, e se fosse achado, né, no caso ela tinha que passar por um julgamento, para então, se ela fosse achada culpada, aí ela seria condenada. Se ela fosse achada não culpada, ela seria absolvida. Então, Cristo fala para aquela mulher, eu também não te condeno. Ele não podia condenar ela. Era isso que ele estava querendo dizer. Humanamente falando, eu não posso te condenar. Porque no mesmo livro de João, Cristo vai explicar para nós por que é que ele não podia condenar aquela mulher. Que as pessoas, elas não buscam a palavra do jeito como ela é, e eles ficam botando ali palavras, eu acho, eu penso, que nem ele disse, né, o Whindersson Nunes, ele falou assim, eu também posso colocar o meu pensamento, não é colocar o meu pensamento, se eu for colocar o meu pensamento na Bíblia, eu vou me eximir das minhas responsabilidades, eu vou querer sair de mãos limpas das minhas responsabilidades para com a moralidade, para com aquilo que Deus disse não, e muitas das vezes não querer praticar a vontade de Deus, porque humanamente falando a gente não quer praticar o que é o certo, o que é moral diante de Deus, a gente quer praticar as nossas vontades, os nossos prazeres. Então o mundo ele está assim, né? O Deus de amor, o Deus que pode tudo, o Deus que libera tudo, que não é, o Deus da Bíblia não é assim. Né? O Deus da Bíblia é o Deus que diz, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção para que viva. Então, eu não posso chegar diante do Deus que me ofereceu, que me fez a oferta. Hein? Ele diz assim, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então, eu não posso chegar diante dele e exigir que ele me dê a vida se eu escolher a maldição. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, as pessoas, elas usam essa passagem da mulher adúltera, mas eles não vão até o final. Eles não leem o resto. É uma coisa que eu acho incrível, as pessoas leem assim, ó, eu também não te condeno, só falam isso. Mas eles esquecem o que Jesus falou para ela. Olha só o que é que ele fala para ela aqui no final. Vai e não peques mais. Ou seja, aquela mulher estava em pecado. E ele disse assim, olha, vai e não peques mais. Ele estava dando um conselho para ela, é melhor você não pecar mais. Era isso que Cristo estava falando. Então ele estava dizendo para aquela mulher, olha, filha, hoje eu te livrei do apedrejamento,
ela estava em pecado, ela estava na condição de morte. E ele disse: hoje eu te livrei, mas se você continuar no pecado, eu poderei não te livrar mais diante dos homens. A gente vai aqui no livro de João, capítulo 7, e o verso 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Cristo fala que a gente não deve julgar pela aparência, ou seja, muitas pessoas costumam julgar segundo a aparência. Tipo assim, aquele fulano ali, ele é legal. Ou aquele fulano ali, ele tem dinheiro. Aquele fulano ali, ele é meu amigo. Ou aquele fulano ali vai abrir uma porta para mim. Então, eu vou julgar segundo a aparência. Ele não diz isso. Ele diz, nós não devemos julgar segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós devemos ser justos no nosso julgamento. Então, as pessoas costumam dizer que a gente não deve julgar. Olha, nós não devemos julgar, nem Deus julgou. As pessoas falam, nem Cristo julgou, não. Cristo falou que nós não devemos praticar o juízo temerário. O juízo temerário é um juízo onde eu já dou uma sentença, seja ela para a condenação, seja ela para a absolvição. Então, o juízo temerário, ou seja, o juízo apressado, foi o juízo praticado contra a mulher adúltera. Eles queriam praticar um juízo temerário de imediato, e foi o juízo também praticado contra o próprio Cristo, porque eles não praticaram a sentença correta, o julgamento correto na relação de Cristo. Cristo falou que nós não devemos praticar o juízo temerário, nós devemos julgar com reta justiça. Só devemos julgar debaixo da vontade de Deus, debaixo do que é certo para Deus. Não é do que é certo para mim. Existem pessoas que eu não concordo com os atos delas, que eu não concordo com certas atitudes dessa pessoa. E às vezes tem pessoas que chegam para mim falando daquela pessoa, mas se eu ver que aquela pessoa com quem eu não concordo, ela não está fazendo aquilo que a pessoa está falando, eu digo para aquela pessoa, não é assim, eu já cansei de falar isso. Muitas das vezes eu perco até a amizade da pessoa por conta disso. Porque não era amizade, né, no caso, né? Porque tem pessoas que chegam e querem botar uma coisa que não é verdade. Aí, tipo assim, porque aquela pessoa não me vê com amizade com aquela pessoa, não me vê falando nem de bem nem de mal daquela pessoa, aí ela vem querer falar mal daquela pessoa para mim, né? Querer se juntar comigo para falar mal daquela pessoa. Se aquela pessoa tiver feito a coisa errada, eu vou dizer, realmente fulano está errado nisso aí, mas se aquela pessoa não estiver errada naquilo, eu vou dizer, não, fulano não foi desse jeito que você está falando. Não, será que você não viu diferente? Não, acho que você estava passando pelo mau momento nesse momento e viu isso naquela pessoa. Então, muitas das vezes eu já perdi amizades por conta disso, por conta de que eu não falei coisas que agradavam a pessoa em relação a outra. Então, Jesus falou que a gente tem que praticar a reta justiça. Outro caso também pelo qual Cristo não condenava as pessoas nessa terra, capítulo 8, justamente esse mesmo capítulo onde Jesus falou que houve o acontecimento da mulher adúltera. E é interessante que Cristo já segue a sequência, né, porque a gente vai entender por que ele não praticou esse julgamento condenatório em relação a essa mulher. Então a gente vai entender porque ele vai falar lá na frente. Aqui em João, capítulo 8, 15, 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então Cristo falou para aquelas pessoas que estavam ali, né, ouvindo ele, no caso. Ali a palavra de Deus fala até que era na madrugada, né? Então ele diz assim, vós julgais segundo a carne. Então, eles julgavam segundo a carne. Muitas das vezes, eles faziam um julgamento precipitado, faziam um julgamento com ira, faziam um julgamento debaixo de suborno, né? Então, Cristo, né, falou para aquelas pessoas que ele não julgava aqui por conta que o juiz daqui era segundo a carne. E o julgamento dele era um julgamento terrestre, celeste. Se Cristo fosse julgar aquela mulher, ela teria sido executada por ele mesmo, porque ele não passaria a mão no pecado. Veja que ele disse, vai, não peques mais.
No entanto, Cristo, ele não podia fazer aquilo, porque ele disse, eu julgo junto com aquele que me enviou, ou seja, ele julgava junto com o Pai. Então, se eles fossem julgar a causa daquela mulher, ela seria condenada no juízo executivo, né? O juízo executivo. Então, ele não fazia esse tipo de julgamento. Quem deveria fazer esse julgamento era o juiz da terra, julgar os juízes da terra. Mesmo que fosse errado, esse juiz da terra, por exemplo, uma pessoa sendo julgada de forma errada na terra, ela pode ser absolvida por Deus, porque Deus viu que a pessoa foi injusta naquele julgamento com aquela pessoa. Então, essa pessoa ainda pode ter um tipo de salvação. E se essa pessoa fosse julgada por Deus e achada em pecado? Então, ela seria de imediato condenada, né? Não pelo apedrejamento, mas pelo juiz executivo. Então, Deus, ele é muito sábio. Ele é muito sábio. Cristo, no caso, o Cristo, nosso Salvador, naquele momento em que ele estava na face da terra, né, andando aqui como ser humano, ele não estava fazendo o papel de juiz, ele não estava fazendo esse papel de juiz, estava fazendo o papel de advogado, como ainda ele está fazendo por nós. Mas chegará um momento em que ele vai ser o nosso juiz. A questão hoje, muitas pessoas, elas estão se confiando como se Cristo fosse ser eternamente advogado, né? Então ele diz assim, não, eu acredito em Jesus, né? Eu estou aqui praticando uma coisa errada, eu estou praticando um adultério, eu estou praticando um roubo, eu estou aqui levantando falso testemunho contra fulano, e eu não estou vendo nada de Deus se manifestando o contrário. Então Deus ainda está comigo, né? É isso que ele falou. A pessoa perguntou para ele como ele estava se sentindo em relação a Deus, e ele disse que estava se sentindo próspero, ou seja, tipo assim, Deus está comigo, porque eu estou prosperando, eu estou progredindo, mas a questão é, o fato de uma pessoa ser bem-sucedido na Terra, nem sempre quer dizer que é de Deus. Mesmo ela sendo uma pessoa que vai para uma denominação, ou ela não sendo uma pessoa que ela vai para a denominação, isso não quer dizer que é Deus que está abençoando ela. Existem muitas pessoas que vão para as denominações e elas fazem coisas erradas, e não é Deus que está prosperando os caminhos dela, né? Abrindo portas financeiras, portas materiais para ela. Não, a bênção de Deus se chama paz. Ele sente a paz com Deus. Ele não precisa tomar um remédio, né, um remédio controlado. Ele não precisa usar uma droga, usar uma bebida, né, para ter a tal da paz. Não. A paz, por quê? Porque ele sente que ele está andando no caminho correto. Então, essa pessoa ela está sendo abençoada por Deus. Então, muitas pessoas confundem viver bem financeiramente, ter muitos amigos, com a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus é ter Deus. É saber que Deus está comigo. A gente é interessante, a gente estava fazendo aqui, outro dia nós estávamos aqui reunidos lendo as Escrituras, e meu sobrinho até estava falando uma passagem dos Salmos. Ele estava dizendo que muitas pessoas recebiam a misericórdia de Deus, recebiam o livramento de Deus, recebiam a misericórdia, acho que foi misericórdia, foi livramento que ele falou, acho que foi livramento, mas não da forma como Deus gostaria, né? Porque Deus pratica o livramento não do jeito como Deus gostaria, né? De uma forma maior, uma forma que haveria uma conexão com ele, com o próprio Deus. Deus está ali dando o livramento por misericórdia, né? Não é por graça, é por misericórdia. Porque todos os dias nós acordamos pela misericórdia de Deus para que possamos alcançar a graça. Essa é a diferença. Muitas pessoas acham que pronto, eu recebi o dia hoje e está tudo ok. Não, Deus te deu o dia hoje porque ele foi misericordioso, me deu o dia hoje porque ele foi misericordioso. E assim, nós podemos escolher a graça, escolhermos vivermos debaixo da graça. E viver debaixo da graça é viver debaixo de renúncia. Não é viver debaixo da minha vontade, dos meus prazeres, os meus prazeres que me distanciam de Deus. Porque a pessoa que está praticando o pecado,
ele está se distanciando de Deus. E existem pecados que ele não somente causa separação diante de Deus, ele também causa uma abominação. Por exemplo, uma pessoa que pratica a necromancia. Isso era algo terrível aos olhos de Deus. E ainda é, porque Deus não mudou, ele é o mesmo. O fato de Cristo ter vindo e ter dito, eu não julgo ninguém, deixa eles fazerem o julgamento que é para eles fazerem. O meu vai vir ainda. Lá no Antigo Testamento, Deus, ele dizia logo, vai ser consumido. Agora, Deus está enchendo um cálice, então eu tenho que ver isso. O Deus não mudou, por conta dessa misericórdia que é contínua de Deus, né? Até o dia que Cristo voltar. Então, ele está aí acumulando um cálice, né? Desde que foi anunciado aí o juízo de Deus, esse cálice passa a ser cheio. Então, todas as pessoas estão aguardando esse juízo de Deus. Então, os pecados não mudaram diante de Deus, são as mesmas coisas. O que mudou foi a minha forma de ver. Eu quero ver do jeito que eu quero. Eu vou ver o Deus do jeito que eu quero. O Deus que eu quero, ele não me condena, ele não me julga para condenação. O Deus que eu quero, ele me deixa adulterar. O Deus que eu quero, ele me deixa praticar a homossexualidade. O Deus que eu quero me permite roubar lá na empresa, roubar lá não sei aonde. O Deus que eu quero me permite enganar as pessoas, né? Trocar a verdade pela mentira. Esse é o Deus que eu quero, porque esse Deus sou eu. É a minha vontade, é o meu eu. Então, a diferença é que esse Deus que a pessoa está aí seguindo, que é o Deus que não exige renúncia, que é o Deus eu, o Deus desse mundo, junta-se a minha vontade com a vontade do diabo. Então, esse Deus aí, ele realmente ele não traz condenação nessa terra, não. Pelo contrário, ele até faz aparentemente o caminho da pessoa ser próspero. Porque lembre-se sempre, o diabo falou essas palavras para Cristo e essas palavras são ditas para todos os filhos do Senhor, porque Cristo foi provado para mostrar para nós o que a gente não consegue ver. Então, o que Cristo viu e foi escrito nas Escrituras ali para nós, tipo, Cristo falou diretamente com o diabo e nós vimos essa conversa lá no deserto. Então o diabo disse para ele, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo não fala isso audivelmente para eu e você ouvir, mas ele fala com as ofertas diárias. Ele fala através das vontades que ele envia para nós. Então, se eu aceito essa vontade do diabo, eu estou aceitando tudo isso te darei. Então, se a pessoa ela pratica todas as coisas que é contrária à vontade de Deus, né? Se ela é o próprio Deus dela, ela que decide, ela que diz na Bíblia o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, então ela está aceitando tudo isso te darei do diabo. E assim, a vida daquela pessoa aparentemente é uma vida próspera, né? Eles confundem até o que é prosperidade. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que transgride a lei de Deus não pode prosperar. A palavra do Senhor diz que a pessoa que transgride a lei, que não vive debaixo da vontade de Deus, ele não pode prosperar, viver uma vida feliz, ele não tem como viver, porque a bênção do Senhor não está com ele. E é por isso que essa pessoa ela vai caindo em abismos. Ela vai caindo em abismo e a gente vai perceber que vai haver pessoas que vão ser adeptas de vários caminhos errados, elas vão pegar outros caminhos. Por quê? Porque aquele primeiro caminho errado que ela pegou, aquele primeiro abismo que ela pegou, não vai preencher o vazio que tem nela. Porque o nosso vazio, só quem preenche é o Deus eterno, o Deus da eternidade. Ele é a única pessoa que pode nos preencher. Então, quando a gente estiver camuflando esse vazio, ao invés de renunciar, porque eu não quero nadar contra a maré, eu quero ir com todos, eu quero ir com a correnteza, eu quero andar a favor, junto com a multidão, não quero andar contra a multidão. E os filhos de Deus, eles seguem o Cordeiro, eles não seguem a multidão. Então é isso que está acontecendo no mundo hoje, né? As pessoas querem viver a sua vontade e assim deixar realmente a vontade de Deus, aquela vontade de Deus que Deus diz que tem que ser uma nova criatura,
Não, elas pegam até, distorcem as escrituras, como muitos já fizeram. Eles acrescentam e tiram coisas das escrituras para praticar a sua vontade. O Senhor diz, né, que a pessoa não pode fazer isso, porque se a pessoa fizer isso, a pessoa que tira vai ser retirado do livro da vida. E a pessoa que acrescenta coisas que não está nas escrituras, a palavra do Senhor diz que essa pessoa vai ter os flagelos acrescentados à vida dela. Infelizmente, é assim que o mundo hoje em dia vive. Ele vive de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bel prazer, e colocando palavras aonde não tem nas escrituras. As escrituras nunca mudaram, o pecado sempre é pecado, sempre vai ser pecado, e ele vai ter o seu final. Quem estiver agarrado ao pecado que o diabo ensinou a este mundo, será destruído juntamente com o diabo, que é o autor do pecado. É uma palavra dura? É uma palavra dura, que muitas pessoas não querem aceitar, porque as pessoas elas querem palavras boas, e Cristo não veio trazer palavras boas. Cristo disse para a mulher, vai e não peques mais. Ele disse isso para a mulher. Então as pessoas eles ficam inventando essa história de que Deus não me condena. Veja, Cristo falou, vai e não peques mais. Ou seja, ele disse, saia da vida do pecado. Porque hoje eu te livrei da mão dos homens, mas se você amanhã cair no meu julgamento, no julgamento eterno, eu posso não te livrar da morte eterna. Essa é a diferença. Então nós temos que ter bastante cuidado. Então essa é a reflexão hoje, falando sobre essas passagens bíblicas, né, que Cristo falou para nós, que nós podemos fazer sim o julgamento, mas no julgamento com a retidão. Julgar, lembre-se sempre, julgar não quer dizer condenar. Nós não devemos condenar e nem absorver. Não devemos condenar uma pessoa que está que não está errada, e nem devemos tornar absorvido uma pessoa que está errada. Então nós devemos praticar um juízo de forma reta, com justiça. E não devemos distorcer o que está dentro das escrituras para vivermos a nossa própria vontade. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.